Eu quero ser funcionário aqui. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, meus cumprimentos aos demais vereadores dessa casa, meus cumprimentos ao senhor e à senhora de casa, meus cumprimentos aos guardas municipais, que serão os principais afetados e também nos acompanham. Presidente, eu e a vereadora Andressa conversamos sobre esse projeto de lei e eu acredito que, normalmente, nós verificamos aqui uma discrepância entre aparência e essência, vereadora Bortola. E aqui eu acho que esse projeto tem aparência e tem essência. Porque na aparência, e aqueles que nos acompanham de casa muitas vezes vão entender que a gente tem uma alteração determinada de guarda municipal para a polícia municipal, isso não acontece. É simplesmente uma autorização, o vereador Bortola, como membro da CCJ, tem essa ciência. A grande questão é que, na essência, ele passa um recado dessa Casa Legislativa ao prefeito municipal, vereador Bortola. O interesse dessa Câmara é fazer ou não a transformação. E eu, particularmente, sou contrário, conversei com os guardas, tenho um entendimento bem delimitado quanto às competências de cada ente da federação e não quanto à competência da guarda do exercício dela, e sim qual é a competência do município, qual é a competência do Estado, qual é a competência da União no exercício de cada uma das atribuições constitucionais elencadas aos entes da federação. Mas, presidente, queria começar tratando da questão do termo circunstanciado. A alteração que possibilitou a Brigada Militar do Rio Grande do Sul ter atuação fora do limite constitucional se deu em 2000 por uma portaria, não por uma lei. E essa portaria se deu por autoria do governador de estado. Como poderia se dar uma autorização pelo prefeito Adiló para alteração dessas competências? E algumas dessas competências, obviamente, vereador Bortola, nós entendemos que são produtivas. Por exemplo, nós temos a questão da Guarda Municipal ter um regime de trabalho diferente da fiscalização de trânsito, o que impede, muitas vezes, a realização da fiscalização de trânsito à noite. Bom, perfeito. Agora, na essência, nós entendemos que a função tem que ser muito bem delimitada e, mais do que isso, embora a disposição do artigo 2º do projeto de lei do senhor determine a impossibilidade da competência adicional, suprimindo a competência da Polícia Militar e dos outros, nós entendemos que pode criar uma confusão significativa no município, como já cria, e pode criar até uma rivalidade. Tive a oportunidade de conversar com um grande policial militar e ele me advertiu acerca disso, como a Associação dos Delegados, no ano de 2001, ingressou judicialmente contra o governador do estado para sustar a alteração da competência da Polícia Civil para a Polícia Militar da edição de termo circunstanciado. E isso tem sido judicializado em diversas oportunidades. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto igual a esse, que autorizava o prefeito municipal a transformar a GCM na Polícia Municipal Metropolitana. Salvo o melhor juízo, o Tribunal de Justiça suspendeu por entender que é inconstitucional. Isso aconteceu em 3 ou 4 estados. E, de toda forma, esse debate acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tem sido promovido de forma ampla no Supremo Tribunal Federal. Nós, da bancada do PCdoB, não por técnica, porque de técnica legislativa cada um tem a sua e compreensão constitucional cada um tem a sua. Eu e o vereador Bortola discordamos seguidamente da Comissão de Constituição e Justiça, porque eu entendo que é inconstitucional o projeto autorizativo, ele entende que é constitucional. Agora, o nosso problema não é técnico. O nosso problema é de concepção de sociedade. E nós divergimos da alteração das competências da Guarda Municipal porque entendemos que o propósito originário deve ser mantido. Essa é a questão, vereador Bortola. Nós entendemos que a concepção de ronda ostensiva, que já é feita, e eu e o senhor tivemos a oportunidade de debater a questão da ronda ostensiva aqui. Quantas oportunidades os guardas viram algumas apreensões serem anuladas pela falta da competência junto ao Tribunal de Justiça? Eu vi em diversas oportunidades arguição de advogados nesse sentido. Então, é uma questão, presidente Lucas, que para nós tem direta relação com o que nós pensamos de sociedade. Entendemos que o município não tem capacidade econômica de absorver mais essa competência e essa competência precisa ser do governo do estado e do governo federal quando se tratar de crime previsto para a competência federal. Nós divergimos dessa alteração e, mais do que votar não, nós entendemos que o prefeito Adiló não deve promover essa alteração, mesmo com autorização. Até porque, como o Rio Grande do Sul alterou por portaria, não há necessidade de edição de legislação. E, por fim, presidente, fica o nosso respeito aos guardas municipais que atuam
de forma exemplar em muitas oportunidades e que tenham respeito de toda a população. Isso que nos importa. Agora, alterar a competência, nós somos significativamente contrários. Muito obrigado, presidente.